Como nós já estamos, no terceiro domingo, falando sobre as parábolas de Jesus. Então nós vamos ter aqui 10 domingos consecutivos falando sobre as parábolas. Já falamos da parábola do semeador, do joio e do trigo, e hoje nós vamos falar em Mateus 13, 21 e 22, também sobre uma parábola. Não é 21 não, gente, é 31, perdão. 31, 32. A parábola da semente de mostarda, ou do grão de mostarda. É 31, tá? Eu falei errado. Presta atenção, se você está sem uma Bíblia, presta atenção aqui. Essa parábola, ela tem 2 versículos. E não precisa de mais para a gigantesca palavra que tem para o nosso coração. Tão pequeno e tão gigante ao mesmo tempo. Então quero que você fique conectado ao que Deus vai falar ao seu coração. Porque a palavra de Deus, ela produz, na verdade, algo tremendo no nosso coração. E eu queria que você saísse daqui hoje com o seu coração transbordando da palavra do Senhor. Amém? Vamos lá? Mateus 13, 31. Essa parábola você também vai achar ela em Lucas e também no Evangelho de Marcos. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Amém. Até ali. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, que essa parábola e palavra ministre profundamente ao nosso coração. Deus, que todo sentimento de inferioridade, de incapacidade, venha sair das nossas vidas e do nosso coração. E que essa palavra entre tão profundo que cada um de nós entenda que não há insignificantes no reino de Deus. Existem pessoas, existem homens, mulheres, comissionados pelo céu para fazer a diferença. Que a tua palavra ministre aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Amados, esses 2 versículos, falando sobre o grão de mostarda, ele precisa produzir em nós algo poderoso. E eu convido você a abrir o seu coração para que Deus ministre isso. Porque de repente você fica preocupado com o que eu estou falando. Não fique preocupado com o que eu estou falando. Fique preocupado com o que Deus está ministrando ao seu coração. Isso é relevante. Jesus, como nós já falamos esses dias aqui, ele ensinava através de parábola. Era a forma dele fazer com que a palavra dele chegasse aos corações. E ele, nessa mensagem, escolhe algo pequeno. Bem pequeno. O grão de mostarda. Algo, vamos dizer, insignificante. Para mostrar uma grandeza que estava para acontecer. A parábola do grão de mostarda revela um padrão histórico de como Deus age. Essa parábola, ela vem nos mostrar durante toda a história. Eu quero compartilhar um pouquinho, bem pouco, não dá para esmiuçar tudo isso no nosso tempo, mas eu quero que você entenda o padrão que Deus age. O que Deus costuma fazer, não somente no dia de hoje, mas durante toda a história. Foi esse texto que nós lemos, ele é muito significativo. Não precisa colocar aqui de novo, mas eu quero repetir. Aqui nessa outra tradução da minha Bíblia, a NVI, e também na NVT, ela tem uma
uma outra forma de falar sobre isso, mas que tem o mesmo significado. Jesus conta uma parábola: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que alguém semeia num campo. Primeira coisa que nós vamos falar: a mostarda, principalmente naquela época e na Palestina, hoje nós sabemos que não é o menor grão que existe. Existem grãos ainda menor que o de mostarda. Mas naquela época e na região no qual foi escrito, naquela época, era uma das, ou a menor conhecida, o menor grão conhecido. Então por isso que se fala aqui que era o menor grão. E diz algo importante: alguém semeia num campo. Uma semente pequena, alguém pega e planta num campo. Jesus enfatiza algo muito importante: uma semente pequena sendo plantada. Você pode falar: pastor, por que você está insistindo? Porque uma semente por si só não produz nada, certo? Se você colocar uma semente dentro de um copo, não com água como esse, mas dentro de um copo, ali ela vai ficar. Mas o que nós estamos trazendo aqui é: o reino dos céus é como uma semente bem pequenininha que foi plantada. Eu quero que você perceba que existe uma ação. A semente foi plantada. Amém? Então diga assim comigo: a semente foi plantada. A semente de mostarda, tão pequena, foi plantada. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore. Uma semente pequena foi plantada e ela, tão pequena, tem o poder absurdo de crescer e se transformar numa grande hortaliça, até comparada aqui como uma árvore. Jesus pega algo pequeno que se transforma em algo gigante. Quem está entendendo, diga amém. Você pode falar: onde isso vai chegar? Você vai entender. Mas eu quero que você guarda isso, as 7 chaves aí na sua memória, no seu coração. Aqui ele está mostrando que algo aparentemente insignificante, uma sementinha, quando ela é plantada, aqui no Evangelho de Mateus diz, no campo, cresce a ponto de chegar a ser uma grande hortaliça, a uma árvore. Aleluia. Jesus, ele traz esse contraste, pequeno e grande. Tão pequeno que pode se transformar em grande. Como? Quando é plantado. Tudo que estiver na sua mão, por menor que seja, e tiver uma ação, for plantado, pode chegar a ser grande. Quem diz amém? Quero te perguntar, quero fazer uma provocação. O que é tão pequeno na sua mão, que você hoje olha e fala assim: nossa, é tão insignificante. Às vezes você tem um grão de mostarda na sua mão. Eu quero dizer, o Senhor Jesus diz para nós que nada, quando existe ação, e essa ação, eu já quero te dizer, pode ser simplesmente a sua fé em ação. Quando aquilo que você tem entra numa ação, se transforma em algo grande. Mas se você reter o que está na sua mão, vai passar
1 ano, 2 anos, 10 anos, e não vai se transformar em nada, apenas num grão de mostarda. Eu acredito que quando eu falo aqui, Deus está levando vocês, muitas pessoas aqui, a pensar o que está na sua mão e você não entrou em movimento ainda. Muitas pessoas, Deus já deu visão de empresas. Muitas pessoas, Deus deu visão ministerial. Deus deu algo, muitas vezes, na tua mão, algo pequeno, e você está insistindo em não plantar, por muitos motivos. Às vezes o medo, a insegurança. Mas a sociedade, mas o governo, mas o quê? É muito pequeno, é muito significante. Eu não vou detalhar quantas coisas na minha vida já eu olhei e falei: Senhor, é pequeno demais. E Deus falou assim: o teu negócio não é ser pequeno, só planta. Entenda, irmãos, conosco Deus quer nos levar a um nível de fé que aquilo que é pequeno pode ser gigantesco, pode se transformar em algo grande, poderoso, mas precisa de movimento, de uma ação. Aqui no caso da mostarda, do grãozinho, foi plantado. No seu caso, precisa do quê? Precisa de fé, precisa de oração, precisa de coragem. Porque muitas vezes, eu quero te dizer, não está te faltando fé, está te faltando coragem para exercer o ministério que Deus te deu. Está faltando coragem para fazer aquilo que Deus colocou na sua mão. E hoje eu vim aqui para dizer para muitas pessoas: para de guardar o seu grãozinho, porque daqui 10 anos ele guardado vai continuar sendo um grão insignificante, mas quando plantado no campo, e eu quero ter a ousadia de dizer, planta ele no campo chamado Jesus, e ele vai se transformar em algo gigante. Quem recebe essa palavra diz amém. O crescimento, ele é progressivo. Semente, plantação, crescimento. Só que a impressão que dá quando eu falo é que plantou hoje, pegou o grão, plantou hoje, amanhã está uma enorme de uma hortaliça, Não! Existe aquela palavra que ninguém gosta, principalmente crente, né? A gente tem uma bronca. Processo. Processo é tempo adequado para a semente. Já foi plantada, agora ela vai germinar. E nesse processo a semente precisa ser cuidada, precisa ser aguada, ela precisa de cuidados básicos para que venha se transformar numa grande hortaliça. Aquilo que Deus está colocando em sua mão, meu querido, ele vai ter um tempo para crescer. Então nesse tempo precisa que você plante e cuide. Cuide com o joelho no chão, com lágrimas, com muito trabalho, com muita ousadia. Mas não continue, não saia do movimento. Muitos cristãos vêm no culto, planta semente e fala: agora é com Deus. Não, é com você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esse processo de pegar a semente, plantar a semente, até ela crescer, precisa de um processo de cuidado, de espera. E nessa espera, os filhos de Deus ficam ousadamente confiando no Senhor dos exércitos. Muitas vezes estamos perdendo a semente que nós já plantamos, porque nós não temos paciência. Nós não sabemos esperar, nós não sabemos movimentar, cultivar essa semente. E o Senhor tem nos alertado: acorda, igreja. Amém? O reino de Deus cresce através da nossa espera e da nossa confiança em plantar sementes e fazer com que sementes germinem e elas chegam a criar uma grande hortaliça, uma grande árvore. Eu quero que nós venhamos a entender também o processo que Deus usa. E essa parábola, eu trouxe um lado para nós hoje, mas se nós pegarmos essa parábola, ela tem
um porquê de existir aqui. Porque Jesus estava ensinando para nós que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. E hoje eu quero fazer uma conexão com a obra de Deus, as coisas de Deus é como um grão de mostarda. Começa bem pequeno, está ali, aparentemente insignificante. E Jesus estava falando porque aqui ele estava começando a plantar um grão de mostarda. Ou seja, ele estava começando, ele e os discípulos, a plantar o reino na terra. Quando Jesus chega, da forma que ele chega, insignificante, numa manjedoura, tão pequeno, não veio no trono, ele é comparado, e eu estou fazendo essa comparação, a um grão de mostarda. Aparentemente não vai dar em nada. Aparentemente não é nada. Mas Jesus, ele faz um processo para tornar o reino no que ele é hoje, uma grande árvore na terra. 2000 anos se passaram de uma semente plantada e hoje o reino, vocês conseguem imaginar a dimensão do reino de Deus hoje? Do reino estabelecido na terra hoje? Quem consegue imaginar o que eu estou dizendo? O que começa pequeno em Jesus se torna gigante, porque ele plantou, ensinou, estabeleceu homens e mulheres para dar continuidade nessa plantação, nessa espera, nessa busca, para que o reino se estabelecesse gigante como ele é hoje. Vocês conseguem imaginar o que Jesus fez? Está fazendo sentido isso para vocês? Vocês conseguem se conectar no que Jesus, tão pequeno, aparentemente insignificante, como um grão de mostarda, estava fazendo? O reino é comparado ao grão de mostarda que alguém planta no campo. Tão pequeno, menor de todas as hortaliças, mas cresce e se torna uma grande árvore. O reino de Deus, ele começou a crescer a partir do pequeno. E eu quero dizer para você, não despreze as pequenas coisas. Não despreze os pequenos começos. Não despreze o que Deus está fazendo através de você no reino. Muitas pessoas falam assim, que trabalham na igreja, falam assim, mas meu ministério é pequenininho. Ai, quem trabalha com célula, mas minha célula é pequenininha. Ai, mas eu lidero um grupinho pequeno. Não despreze os pequenos começos e as pequenas coisas, porque se ela for plantada, cuidada, se transforma em algo gigante. Assim como o Senhor Jesus estava dizendo, através desse exemplo, que tudo que é pequeno, quando nós colocamos no campo, na terra, pode se tornar gigante. Amém? Eu não sei o que Deus tem colocado na sua mão, e eu estou falando de ministério, de reino agora, mas Ele está dizendo para nós que Ele pode tornar isso gigante. E eu quero que você comece a olhar para você e ver tudo aquilo que está na sua mão, que é como um grão de mostarda, que é tão pequeno, tão aparente, é só aparência de insignificância, mas que pode ser transformado em algo gigantesco através do movimento de plantar. Quando eu e o pastor nós começamos o ministério, sou eu e ele. A gente foi lá, plantou a igreja e começamos. E ainda estamos trabalhando nessa terra para que ela se torne, já cresceu, mas hoje, cada vez o processo aumenta para que ela cresça. E assim é com você. O que Deus tem colocado na sua mão? E às vezes isso dá medo na gente.
A gente desconfia da gente mesmo. Se Deus confia em nós, por que nós estamos desconfiando de nós? De repente Deus te dá visão de algo. Deus coloca na tua mão algo. Eu não estou dizendo isso apontando o dedo para vocês. Eu estou dizendo como alguém que já fez muito isso e ainda às vezes me pego fazendo. Deus coloca um grãozinho na minha mão e eu falo, mas Deus... E Ele fala, não é com você, porque quando você lança na terra, você só vai trabalhar ali, porque o crescimento, quem dá o crescimento, gente? Depende do agricultor, depende de nós, o crescimento não depende de Deus. Só que nós temos que fazer a nossa parte para que o reino seja estabelecido. Continuando aqui, vou ler o 32 de novo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças, cresce até se transformar em árvore. Aí tem uma vírgula e continua. E vêm as aves do céu e fazem ninho em seus galhos. O reino dos céus é como uma semente aparentemente significante, tão pequenininha, que é plantada e ela cresce. Quando ela cresce, algo ainda continua acontecendo. Vêm as aves do céu e fazem ninho em seus galhos. Está aqui. Vou de novo no processo. Semente, plantou, cresceu, uma grande árvore, uma hortaliça grande ali numa árvore. E essa árvore serve para, então, as aves sentarem e até fazer os seus ninhos. Vocês conseguem entender a dinâmica? Se nós não fizermos nada com a semente, não vai haver árvore, não vai ter aves e nem ninhos. Mas se nós pegarmos a pequena, aquilo que Deus colocou na nossa mão, e fazermos um movimento, vai se transformar em algo grandioso e vai servir para as aves. E vai servir para mais alguém, não só para nós. Aqui, eu quero que você preste atenção. Quando você vai estudar sobre essa parábola, existem duas interpretações para esses ninhos. Existe, vamos dizer assim, algo positivo e existe uma crítica. Algo que não é tão bom, quando fala sobre as aves do céu e fala sobre os ninhos. A primeira vem dizer para nós de esses ninhos, né, que foram feitos nessa árvore, é algo positivo. Porque o reino, ele é estabelecido depois de plantado e ele começa a crescer. E ele serve para mim e para você que estamos nesse lugar, certo? Jesus está falando do crescimento do reino. O reino foi plantado, ele cresceu e nós nos achegamos a ele. Serve de acolhimento. O reino do céu serve de acolhimento. Serve para nós estarmos aqui juntos, servindo. Também existe uma outra interpretação. Eu quero que você fique conectado. O reino de Deus é como uma semente que foi plantada e ele cresceu. E vem as aves dos céus e faz seus ninhos. Aqui existe alguns estudiosos que dizem que essas aves do céu, que esses ninhos, não é algo bom, mas são as tempestades, são as tribulações, são as críticas, é aquilo que vem para detonar o reino de Deus. Porque quando o reino cresce, ele cresce também com oposições. Existem muitas que são contra o reino, sim ou não? Por isso que nós temos que estar conectados no Senhor, porque quando a semente é plantada, ela cresce, nós sofreremos ataques. Virão muitos ataques. Ou não acontece na sua vida? Porque na minha acontece. E não são poucos ataques que acontecem. Essas aves simbolizam o maligno, aquele que vem para destruir. São as influências que vêm para destruir o crescimento que já é visível.
Irmãos, eu vou falar agora para vocês de quem sofre ataque constantemente por conta do reino de Deus. Quantos ataques todos os dias nós sofremos do maligno? Quantas influências nós sofremos porque nós estamos crescendo, para que nós não venhamos a crescer, para que nós ficamos pequenos, insignificantes na terra. Muitas vezes as pessoas falam assim: ai, eu já ouvi, eu acredito que Deus quer que que a gente tenha uma igrejinha pequena. E eu não desprezo as pequenas igrejas, porque a nossa igreja também não é tão grande assim. Porém, eu vejo que Deus tem algo grande para nós. Eu não acredito nessa visão de que Deus tem algo pequeno para nós, porque existe muita coisa a ser feita. E o inimigo, gente, ele sabe daquilo que Deus tem para nós. Então, como Jesus está falando, o reino é como um grão que vai ser plantado e ele vai crescer. Assim como o reino vai abraçar e vai ajudar muitas pessoas, eu quero pegar as duas interpretações. Ele também vai sofrer ataque. Você pode falar assim para mim: pastor, depois que eu me converti, comecei a trabalhar na igreja, comecei a fazer algo, os ataques cresceram, mas o que é isso? Eu digo para você, é assim mesmo, irmão. Porque Satanás quer que você desista do crescimento do reino de Deus. Ele quer que você desista. E ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Quem está me entendendo, diga amém. Coloca isso no seu coração. Existe muita coisa que nós podemos fazer, muitas coisas pequenas que estão em nossas mãos, que podem se tornar gigantescas. Mas pelo medo dos ataques, muitas vezes nós retemos até a semente do crescimento do reino. O crescimento do reino hoje depende de quem, gente? Você pode falar do Espírito Santo. Sim, mas o Espírito Santo trabalha através de quem? Vocês estão vendo o Espírito Santo aqui, em corpo humano? Não, mas ele vai trabalhar através de nós. Vai nos usar para que o reino seja estabelecido na terra. Vai nos dar sabedoria, capacitação. Vai nos dar inteligência para avançarmos e fazermos essa pequena semente se transformar em algo gigantesco. Não sei se você prestou atenção no que eu falei no começo dessa mensagem. Eu falei que essa forma de parábola é a forma que Jesus nos ensina a respeito de algo. E aqui ele está nos ensinando, e eu quero trazer agora, para que você visualize um pouquinho, bem rapidinho, o crescimento do reino a partir da igreja primitiva. Vocês sabem, Jesus veio, Jesus treinou ali praticamente os discípulos, só que Jesus morreu, ele ressuscitou, ele voltou para o Pai, e quem deu continuidade na obra foram os discípulos. No livro de Atos, se você quiser, você pode ler. Você vai ver o reino crescer através dos homens de Deus que ali foram colocados. E nós vemos a igreja começar onde? A igreja primitiva, lá no livro de Atos. Era pequena, era um grãozinho, 120 pessoas reunidas. O que nós vemos hoje de igreja gigantesca começou com 120 pessoas, insignificante. E começou sem estrutura, começou sem muita liderança, começou. Homens e mulheres reunidos, buscando a Deus em oração. E começa, sem muita estrutura, sem muita liderança, sem política interna, mas começou. E foi crescendo, foi se estabelecendo, foi entrando no movimento. No livro de Atos, que começa ali nos primeiros capítulos com uma igreja de 120 pessoas, nós vemos Pedro pregando o evangelho, 3.000 pessoas aceitando Jesus. Depois pregando, 5.000 pessoas aceitando Jesus. Depois entra um outro apóstolo, Paulo, chega e começa a fazer a expansão do reino de Deus. E vai para um lugar e prega, e vai para outro lugar, estabelece igreja, e vai para outro lugar e a igreja cresce. O grãozinho que Jesus pregou começou a criar dimensão. Vocês conseguem entender isso? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei em muitas coisas que eu poderia ter trazido algo mais hermenêutico, mas Deus falou para mim: mostra para a igreja, e eu quero dizer isso com clareza para você, que
aparentemente vocês são insignificantes, mas através de vocês eu posso estabelecer algo gigante. Como eu coloquei a igreja primitiva com tão poucas pessoas e fiz ela através da vida de Pedro, através da vida de Paulo e dos outros que foram chegando, os discípulos, e foram aumentando, e ela se tornou a potência que ela é hoje. O Senhor Jesus não nos exclui disso. E Ele tem nos chamado para pensar que nós não somos insignificantes. Nós não somos tão pequenos como você pensa. E eu quero dizer para você nessa noite: você não é tão pequeno como você pensa. Porque existe algo grandioso, gigantesco na sua mão, que quando plantado vai se transformar em algo gigante. E Deus está com a expectativa de você falar: Senhor, essa palavra realmente é para mim. Vou parar de guardar esse grão e vou plantar, e vou fazer isso virar algo gigante. Eu quero que nós venhamos enquanto igreja ver isso. A igreja começou pequena e ela então começa a crescer. Só que, como eu falei, e parece tão lindo. Não! Teve prisões, teve açoites, teve martírio, teve gente morrendo, teve gente sendo crucificado, teve pessoas sendo ali decapitadas. O maligno veio. Mas a igreja parou de crescer? Diga assim comigo: não. Vocês já ouviram aquela frase que diz assim: quanto maior a perseguição, maior o avanço? É verdade. Muitas vezes Deus chacoalha a igreja e coloca lutas, mas permite, para que a gente saia do comodismo e comece a trabalhar. Irmãos, Deus está comissionando a igreja ao trabalho. Assim como Ele colocou lá na igreja de Atos, lá na igreja primitiva, e a igreja começou a crescer. Hoje não é diferente aqui não. Nós vimos também, né, no decorrer da história, as perseguições do Império Romano, a igreja crescendo, se tornando a igreja do Império. Mas antes disso, ela sendo perseguida. Os nossos irmãos, quantas pessoas morreram? Cristãos foram queimados vivos, lançados a feras, foram encarcerados. Mas o reino não parou de crescer. Hoje, irmãos, a gente não aguenta uma unha quebrada. Não vem no culto porque a unha quebrou. Como que eu vou lá na igreja? A gente não aguenta. Se o irmão olhou de cara um pouco mais triste para nós: ai, o irmão está com raiva. Não, para com isso. O reino de Deus precisa avançar. Nós precisamos nos posicionar enquanto cristãos. A perseguição, ela é real, mas muita coisa é formulação nossa. A igreja continua crescendo. E se nós formos na história, é que eu não estou contando datas, nada, mas só para você entender. No meio do caminho a igreja começa a se perder. E aí nós ouvimos falar de um homem chamado Martinho Lutero, que se levanta e fala: não, esse negócio está errado, a igreja não é assim. E ele começa a ler nada mais, nada menos do que as escrituras, e começa então a reformular a igreja. Insignificante, um homem, mas que fez toda a diferença. Ele vai lá, escreve 95 teses e põe na porta da catedral da época, dizendo: isso não é assim, isso não é assim, isso não é assim. A Bíblia, a Escritura diz que não é assim. Algo insignificante, 95 teses, um documento na porta, mas que começou a fazer algo extraordinário. E eu vou dizer com muita ousadia, se estamos aqui, tem muita influência de Martinho Lutero nesse negócio. Ele reformulou a igreja, protestando contra a obra do inferno que estava estipulado na época. Foi um impacto. A reforma protestante foi um impacto. A volta às escrituras, a expansão do evangelho. Só que muito massacre. A história registra de 50 a 100 mil pessoas foram mortas. Vocês conseguem entender? Que o inimigo sempre vai se levantar, mas ele não impede o crescimento. Vocês conseguem entender que durante toda a história, eu sei que de uma forma muito simples e muito sem data, sem nada, mas eu quero que você entenda que o reino começou e ele se estabeleceu, ele se torna grande. E hoje estamos aqui
fazendo a mesma coisa, continuando esse processo. E Deus contou com Pedro, com Paulo, com os discípulos deles. Deus contou com Martim Lutero. E eu quero dizer algo para você, bem simples assim: Deus está contando comigo e com você. Quem pode dizer amém? Então pega a tua mão e fala assim: conta comigo, Jesus. Eu não vou nem olhar, mas se você não quiser, nem se comprometa. Fala assim para Jesus, se você quiser: conte comigo, Jesus. Vou nem olhar. Mas é bem isso. Para que o reino de Deus seja estabelecido, o reino, ele começou invisível. Ele cresce, ele enfrenta oposição, ele enfrenta fortes influências. Mas o reino, escute isso, é imparável. Se você falar assim: pastora, não conta comigo, isso não é para mim, eu quero te dizer, é uma pena, porque Deus conta com você. Mas o reino comigo, mesmo se eu falar não, fala: Senhor, não é mais comigo hoje, deixa para lá, põe outro no lugar. O reino, ele depende de Cristo. De Cristo. Ele conta comigo e com você, mas ele é imparável, comigo, com você ou sem nós. O reino de Deus é estabelecido com princípios divinos. Amém? Talvez você esteja hoje numa fase, né? Com a semente na mão, planto ou não planto, faço ou não faço. A escolha nunca é de Deus. Ele já colocou a semente na tua mão. Agora você sabe se você vai plantar ou não. Você quer plantar? Diga amém. Você está aí com medo da oposição, das aves que de repente vêm aí roubar, vêm sentar? A oposição sempre vai ter, e ela vem com força. Só que eu quero te dizer algo de experiência própria: ela pode até vir, mas nós continuaremos de pé, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Vem, meus amados, mas maior é o que está em mim e o que está em você do que o que está no mundo. Se há vida, há crescimento. Se foi plantado e se Deus está nesse negócio, florescerá e nós vamos dar frutos. O reino não vai retroceder, porque nós não somos covardes, porque o Senhor nos deu o espírito de excelência e não de covardia. Espírito de ousadia e não de covardia. Espírito de força para vencermos. E só estamos de pé, não porque somos bons, mas porque Ele é bom e está em nós. E Ele nos fortalece dia após dia. Tem dia, gente, que a gente não vê nada, mas Ele continua conosco. Se você está com medo de começar algo, eu quero te incentivar. Deus está dizendo hoje aqui, para muitas pessoas, isso que eu estou colocando na sua mão se tornará grande. E eu quero dizer, em termos de reino e em termos de coisas, negócios, aquilo que Ele está colocando na sua mão vai se tornar grande, porque nós estamos conectados nele. Amém? Estou concluindo. Quer dizer, o reino sobreviveu aos ataques do Império Romano, sobreviveu às fogueiras, sobreviveu à heresia, sobreviveu às perseguições, sobreviveu às tentativas de corrupção e continua avançando até hoje. O reino que começou tão pequeno está sendo estabelecido. E hoje, Pedro não está mais aqui, Paulo não está mais aqui, Martim Lutero já fez a parte dele e já foi. Mas quem está aqui? Estamos aqui. E estamos de pé, firmes e fortes. Não desprezem o pequeno começo. Líder de célula, não despreze a sua célula. Líder de ministério, não despreze. Empresário, não despreze a sua portinha aberta. Amados, não despreze, porque Deus pode e fará algo extraordinário a partir de você. Não interrompa o processo. O grão cresce, a árvore se forma e o reino se estabelece. Amém.